Salve, salve, gente! Como é que vocês estão? Bom, nós estamos aqui hoje para a nossa quarta aula do nosso segundo bimestre. Sejam bem-vindos aqui na nossa rede, beleza? Desde já peguem o quê? O seu marca-texto, a sua apostila e as suas canetinhas e também a sua água. Já peguei aqui a minha água, hoje não estou com a minha caneca, mas peguei aqui a minha garrafinha de água, pegue a sua também, para nós falarmos um pouco hoje sobre alguns tipos de ligações. Eu sei que vocês já assistiram a aula de número 3, então nós vamos dar continuidade à aula de número 4. A aula de número 3, lembram que nós falamos um pouco sobre as ligações covalentes, que no caso são ligações que fazem o compartilhamento entre os elétrons, tá bom? Então há um compartilhamento. Esse compartilhamento se dá para que esses elementos possam chegar ao quê? A sua estabilidade de 8 elétrons na sua camada de valência para ficar igual a quem? A um gás nobre. É isso mesmo, gente. Então, nós vamos ter aí os nossos gases nobres que estão lá no último grupozinho da sua tabela periódica. E eu tenho certeza que você já aprendeu, não é isso, gente? Então, esses grupos da tabela periódica, eles vão querer se assemelhar a esses grupos, a esse grupo do gás nobre, que todos eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do gás hélio. Então, lá na nossa aula de número 3, nós aprendemos um pouco sobre o compartilhamento desses elétrons que nós vamos ter na camada ali de valência para eles adquirirem a sua estabilidade. E o nome dessa ligação é ligação covalente. Mas vamos ao que interessa, não é isso mesmo? Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre as ligações iônicas. Mas, professor, qual é a diferença aí das ligações iônicas para as ligações covalentes? A diferença está basicamente no que eu vou te dizer agora, já anota aí no teu caderno. A diferença da ligação covalente para a ligação iônica é que na ligação iônica nós iremos ter a transferência de elétrons. Ou seja, na ligação covalente acontece o compartilhamento, ó, minha mãozinha aqui, o compartilhamento, e na ligação iônica acontece a transferência. Transferência, ele vai transferir. Quando você vai lá no banco e transfere lá aqueles R$1.000 para a conta do seu coleguinha, você está transferindo aquele dinheiro da sua conta, né? E quando você está lá na hora do lanche, no intervalo, você vai compartilhar o seu salgado com ele, ou seja, você está compartilhando ali com ele. Então, há uma diferença entre ligação covalente e ligação iônica. Então, a ligação iônica é nada mais, nada menos que a transferência de elétrons, transferência. Então, já pegou a apostila aí? Peguem a apostila de vocês na página 9, já estou aqui com a minha apostila, tá bom? Vou pedir para vocês ir fazendo alguns grifes na apostila de vocês das coisas mais importantes que nós vamos ter aí dentro do nosso conteúdo. Então, a ligação iônica já se inicia por esse fator. Acontece uma transferência de elétrons para que aconteça a estabilidade entre os dois elementos químicos e eles possam assim formar uma nova substância, tá certo? Um novo elemento químico e nós vamos ver como que se dá a formação desses elementos químicos. Vamos nessa, deixa eu passar aqui os nossos slides. Peguem a apostila de vocês na página 9, tá bom? Olhem só, então a ligação iônica ela tem algumas características. Como eu falei para vocês, ela tem essa interação entre os íons de cargas opostas. Sempre serão íons de cargas opostas. Um vai ser positivo, como vocês estão olhando aqui na minha setinha, ó, eu tenho um Na positivo e eu tenho o meu cloro negativo. Então, ocorre aí uma transferência entre esses íons de cargas opostas. Se você não sabe o que é íon, vá lá na descrição da nossa aula, nós temos uma aula específica sobre íons, explicando exatamente o que é íons, e nas aulas anteriores também. Mas nessa aula eu ainda vou falar para vocês um pouquinho desses íons. Então, nós temos aqui a interação entre esses íons, e essa interação será somente entre cargas opostas. E aí a característica que eu falei para vocês da ligação iônica é que ocorre a transferência dos elétrons, ou seja, aqui nesse caso, nós temos a transferência de quem? Se vocês observarem, deixa eu só marcar minha canetinha aqui para grifar isso cá para vocês. Aqui, olha, vocês estão vendo? O prof colocou para vocês o sódio. Vocês estão vendo que tem um momento que o sódio ele vai transferir o elétron dele para o cloro?
Olha só ele transferindo aqui, ó. Ele transfere para o cloro. Então, nós temos a transferência do elétron do átomo, do elemento. Ele tem tendência a perder, então nós sempre teremos um que terá tendência a perder. Normalmente, esse que tem tendência a perder, gente, ele sempre vai ser o quê? Um metal. Claro que nós vamos ter exceções, mas ele sempre será um metal. Então, ele tem tendência a perder, esse metal ele tem tendência a perder esse elétron para o átomo do elemento que tem tendência a ganhar. Nesse caso que vocês estão observando aqui, nós temos o sódio, ele tem tendência o que? Ele tem tendência a perder e o cloro ele tem tendência a ganhar. Então, geralmente, o elemento que terá tendência a ganhar, ele é um não metal. Então, eles sempre serão caracterizados assim. Um que tem tendência a perder, no caso do meu sódio, ele é um metal e ele tem tendência a transferir para um não metal. E aí eles formam essa ligação química conhecida como ligação iônica, tá? Então é a transferência de elétrons, onde esses íons têm cargas opostas, um positivo, o outro negativo, onde um sempre vai ser metal e o outro será não metal. Belezinha? Isso daí vocês irão encontrar na página 9 da apostila de vocês, tá certo? Todas essas características que eu acabei de citar no primeiro parágrafo. Então, já grifem lá no primeiro parágrafo da apostila de vocês. Vamos aqui adiante. Nós vamos ter, lembram que eu falei para vocês desses íons, onde o estabelecimento que vai ocorrer é o que de quê? De um íon positivo e de um íon negativo, que ambos têm essas suas cargas diferentes. Então, o que são os íons, gente? Eu já venho falando isso para vocês há algumas aulas. Os íons, eles são espécies eletricamente carregadas. Eu já gravei uma aula exclusiva para vocês sobre íons. Lembram que vem o elemento químico e lá em cima vem mais 2, mais 4, mais 3. Então, são elementos carregados em que o número de elétrons é diferente do número de prótons. Há uma divergência do número de elétrons e número de prótons. Eles não são iguais. Então, por isso que eles se tornam um grupo conhecido como íons, tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o íon e não viu essa aula, corre aí no feed da nossa aula, lá embaixo, que nós temos uma aula específica sobre os íons, tá? Mas só para vocês clarearem aí as ideias, é que esses íons eles são carregados eletricamente, onde o número vai ser diferente o número de prótons e o número atômico dele também vai ser um pouco diferente. Ou seja, eletricamente carregados em que o número de elétrons é diferente do número de prótons. Elétrons serão diferentes de prótons, beleza? Então, com esses íons, com a formação desses íons, nós teremos a formação que eu também já falei com vocês sobre os cátions e os ânions, lembram? Está justamente dentro dessa aula de íons. Então, como que acontece a formação de um cátion? Mais uma vez, galera, a formação de um cátion, K. O cátion, ele tem tendência a perder elétrons, ou seja, ele vai transferir os seus elétrons, ele perde, ou seja, ele forma um íon positivo. Lembram que eu falei para vocês que sempre será o inverso. Se ele está perdendo, então ele forma um íon positivo. Então, se ele está ganhando, ele vai formar um íon negativo, sempre vai ser o inverso. Ganhou elétrons, forma um íon negativo. Perdeu elétrons, forma um íon positivo, que no caso é o cátion, tá bom? E aí, a primeira substância que nós vamos trabalhar é quem? O nosso cloreto de sódio. O cloreto de sódio está presente no mundo todo, né? Está presente aí nas nossas cozinhas, todo mundo necessita aí. Você já imaginou comer um arroz sem sal? Deve ser muito ruim, né? Aliás, é muito ruim comer um arroz sem sal. Então, o cloreto de sódio é o nosso popular sal de cozinha e nós vamos trabalhar primeiramente com esse sal de cozinha, que é uma ligação iônica, tá bom? Então, como que acontece a formação desse sal? Através de quê? Como que ocorre a transferência desses elétrons? Como é que ocorre a formação dessa substância aqui, ó? Que no caso, eu já até falei para vocês em sala de aula, que a formação do sal de cozinha ela é separada. Acontece uma ligação química para que se aconteça a formação dessa substância, tá, gente? Então, nós temos o sódio e o cloro separados na tabela periódica. Então, o que ocorre? Vai ocorrer uma ligação química, onde esses dois ali vão fazer o seu processo de ligação e vão formar o sal de cozinha.
Então, o sal de cozinha é um dos elementos mais importantes e conhecidos nos sais da química orgânica. Nas nossas próximas aulas, nós estaremos falando sobre a composição química, sobre ácidos, sais, bases, óxidos, onde os elementos químicos eles estão distribuídos, tá bom? Então, eles são distribuídos nesse formato e o sal de cozinha ele está dentro dos sais, é um dos principais sais aí mais importantes dentro da química. Então, vamos ver como que acontece a ligação química desse sal, tá bom? Vamos aqui adiante. Olha só. Nós temos aqui a ligação iônica do cloreto de sódio, que é o sal que eu acabei de falar para vocês. Então, a primeira coisa, como eu falei para vocês, na tabela periódica, se vocês pegarem aí, eu tenho certeza que estão com a tabela periódica de vocês, nós teremos o quê? O sódio e o cloro, certo? Nós temos o sódio na tabela periódica e o cloro separadamente. Então, nós vamos trabalhar aqui o quê? Vamos unir esses dois para a formação do sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, conhecido como NaCl. Inclusive, coloquei o cloreto de sódio aqui para vocês. Vai acontecer da mesma forma que lá nas ligações covalentes, tá bom, gente? Então, o primeiro passo para a gente fazer a formação dessa ligação é a distribuição eletrônica. Professor, eu não sei fazer a distribuição eletrônica. Professor, eu não sei, eu estou perdido, não sei como fazer. Bom, nós temos uma aula específica de distribuição eletrônica, então você já pode ir lá e verificar essa aula de distribuição eletrônica, que é muito importante para o decorrer da nossa disciplina, tá bom? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é a distribuição eletrônica de quem? Do sódio e do cloro. É necessário fazer a distribuição eletrônica dos dois para nós vermos aonde está a nossa camada de valência e quantos elétrons nós vamos ter nessa camada de valência, tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa distribuição eletrônica do nosso sódio aqui. O nosso sódio, o número atômico dele, se vocês observarem na tabela periódica, o número atômico do sódio é igual a 11, certo? Então, vamos distribuir. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Isso tudo eu sei de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, seguindo aquela sequência, aquelas setinhas na vertical, beleza? Então, como é que eu sei que eu vou chegar à quantidade de 11 elétrons aí de número atômico do sódio? É só eu contar os meus expoentes aqui. Então, eu tenho 2, 4, com mais 6, com mais 1, dará 11 elétrons. Então, aqui está a minha distribuição eletrônica do sódio. O que ocorre? A partir do momento que você distribui aí o seu sódio, faz a distribuição eletrônica, você vai observar a camada de valência. A camada de valência é a última camada da sua distribuição. Então, olhem só. Onde está a minha última camada aqui, no caso do meu sódio? Observem que nós estamos na camada de número 3. Então, a minha última camada, ou seja, a minha camada de valência, é a minha camada 3. E quantos elétrons eu vou ter aqui na minha camada de valência? Olha só quantos elétrons, apenas um elétron na minha camada de valência, tá bom? Então, isso significa dizer que o sódio, como nós estamos falando de ligação iônica, e ligação iônica ela tende a fazer a transferência de elétrons, um vai transferir e o outro vai receber, então o sódio sendo aí um metal, no caso, ela vai ter tendência a fazer a transferência desse um elétron para o cloro. Mas antes de nós chegarmos nessa transferência, o que ocorre? Por que o sódio ele tem tendência a transferir? Porque se vocês olharem aqui, ó, na minha camada de número 2, o que vai acontecer? Eu transferindo essa camada de número 3 com um elétron, eu vou ficar na minha camada número 2 com quantos elétrons? Com 8 elétrons, se vocês contarem aqui, ó, 6 com 2 dará 8. Automaticamente o sódio fica muito de boa. Ele vai adquirir a sua estabilidade e aí aquele um elétron que estava na última camada aqui vai ser transferido. Entenderam? O joguinho aí é uma sacada de uma ligação química. Então, vamos agora distribuir o cloro. O cloro, se vocês observarem na tabela periódica de vocês, ele vai ter um número atômico de 12. 12 elétrons para serem distribuídos. O mesmo formato de distribuição de Linus-Pauling, vamos lá distribuir. Então, nós temos aqui 1s2, 2s2,
2P6, 3S2 e 3P5. Se vocês contarem todos os expoentes, nós teremos uma quantidade de 17 elétrons distribuídos. Segundo passo é o quê? Verificar quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência. Então, a minha camada de valência é a última camada. Qual é a minha última camada neste caso, galera? A minha última camada é a camada de número 3, tá bom? A camada de número 3. Então, quantos elétrons eu terei na minha camada de valência? Se você contar aqui, ó, 5 mais 2, eu terei um total de 7 elétrons na minha camada de valência. Perceberam? Então, o sódio ele tem 1 elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência. Olhem só que sacada legal da química. Para a formação do cloreto de sódio, eu preciso do Na e do Cl, sendo que o sódio ele precisa transferir 1 elétron. Quando ele transfere esse 1 elétron aqui, o que vai ocorrer? Ele adquire a sua estabilidade aqui, na sua camada 2, ou seja, com 8 elétrons. Ele transfere e adquire a sua estabilidade, fica muito de boa. Como o cloro ele tem o quê? 7 elétrons, então ele precisa receber, ele não está sobrando elétrons, ele precisa ganhar para adquirir a estabilidade. Então, automaticamente, quando o sódio ele faz a transferência desse elétron que eu estou circulando aqui para vocês, para cá, para o cloro, vai ficar um show de bola. Por quê? Porque o sódio vai adquirir a sua estabilidade com 8 elétrons, a sua camada de valência, tá? E o cloro, que estava com 7, vai receber 1 do sódio e vai adquirir a sua estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência. E os dois conseguem fazer a sua ligação química, formando o sal de cozinha, esse sal que está presente aí na tua cozinha, beleza? Olha só que fantástico, né, gente? No livro de vocês, na página 9, lá no final, tem essa representação aqui, até coloquei para vocês. Nós temos 8 elétrons, então fiquei com 8 elétrons na minha camada do sódio, porque houve a doação de 1 elétron, lembram? E fiquei com 8 elétrons na minha camada de valência no cloreto, ou seja, cada um ali adquiriu a estabilidade de 8 elétrons, adquirindo a estabilidade de um gás nobre. Lembrem sempre que nós estamos falando do grupo gás nobre. É o grupo bambambam da tabela periódica que necessita aí fazer com que os outros grupos adquiram também essa estabilidade para a formação de uma nova substância, tá bom? Então vamos aqui adiante. O que ocorre nesse processo, gente, para a formação de uma nova substância, de um novo elemento químico, né? Uma substância química como o cloreto de sódio? Nós temos a atração que mantém os íons unidos. É uma atração que ocorre entre eles. Por exemplo, vocês têm aqui as bolinhas roxas, representam o meu sódio, e as bolinhas verdes representam o meu cloreto. Então, acontece uma atração entre esses íons. Esses íons eles têm tendência a se atraírem. O que ocorre? Quando esses íons eles têm tendência a se atraírem, automaticamente eles vão liberar energia, e essa liberação de energia faz com que eles ocupem o quê? Posições bem definidas. E essas posições que vocês estão observando, olha só, essas posições bem definidas que eles estão, é justamente a famosa rede cristalina que nós vamos ter. A formação de uma rede cristalina é quando nós teremos aí a atração entre íons e esses íons estarão totalmente unidos, liberando essa energia. Então, essa energia que se é liberada, acontece aí a formação de uma rede cristalina, beleza? Então, muito simples, essa formação da rede cristalina vocês vão observar aí na página de número 10, tá bom? Página de número 10, lá no segundo parágrafo, grifem aí, página número 10, segundo parágrafo, tá bom? Então, vamos adiante aqui para a composição de uma outra substância química. Eu tenho aqui, no caso, a substância, nada mais, nada menos que o fluoreto de magnésio. Vocês já ouviram falar no fluoreto de magnésio? Tá? É a junção do magnésio e do flúor,
beleza? Então, o fluoreto de magnésio, ele é incolor, é conhecido como um sal inorgânico, está dentro do grupo dos sais, é pouco solvido em água e ele serve excelentemente para o campo óptico. Então, a física ela vai usar muito aí o fluoreto de magnésio para o estudo do campo da óptica, da luz, tá, gente? O processo de refração aí que vai ocorrer na emissão das luzes na óptica. Então, o fluoreto de magnésio ele é muito usado nesse contexto. Então, como que ocorre a formação do fluoreto de magnésio? A mesma coisa do cloreto de sódio, tá? Só que aqui nós vamos ter uma pequena diferença, mas é bem simples, mas é a mesma formação. Então, o fluoreto de magnésio, primeiramente, ele para que aconteça a formação dele, nós temos o magnésio e nós temos o flúor. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é distribuir o magnésio e o flúor, tá bom, gente? Então, o magnésio ele tem um número atômico 12 e o flúor ele tem um número atômico 9. Então, quando você distribui o magnésio e o flúor, você vai observar a mesma coisa do nosso cloreto de sódio. Você observa o quê? A camada de valência desses elementos que foram distribuídos. No caso do magnésio, o que ocorre? Do magnésio eu tenho aqui a minha camada de valência, camada número 3, onde eu terei o quê? 2 elétrons na camada de valência. E no flúor eu terei aqui, ó, camada 2 com 7 elétrons na minha camada de valência. Então, significa que no magnésio, a camada de valência que ele tem com 2 elétrons, então ele tem tendência a fazer o quê? Perder esses 2 elétrons, ou seja, transferir. Ele vai transferir para alguém, nesse caso, o magnésio. Então, desculpem, nesse caso o magnésio vai transferir para o flúor. Então, o magnésio ele tem tendência a transferir esses 2 elétrons que estão sobrando aí na sua camada de valência. Professor, mas como assim sobrando? Eles estão sobrando, imaginem só, se eu retiro daqui, olha só o magnésio, se eu retiro daqui, ó, esse 3s2, eu vou ficar com a minha camada de valência 2s2 e 2p6. Então, se você contar 6 mais 2, dará 8. Automaticamente, se ele perder ali aqueles 2 elétrons que eu acabei de riscar para vocês, ele adquire a estabilidade. Porque para adquirir a estabilidade de um gás nobre, ele não tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, é exatamente isso que acontece. No caso do magnésio, ele tem tendência ao quê? A perder esses 2 elétrons, tá bom? E automaticamente o flúor ele tem o quê? 7 elétrons na sua camada de valência. Então ele tem tendência a ganhar o quê? 1 elétron para atingir a sua estabilidade. É aí que está o checkmate da questão. Observem que o flúor, no caso, ele precisa receber 1 elétron, mas o magnésio ele tem 2 para doar. Então isso significa que eu vou ter que acrescentar, no caso, o quê? Quantos flúor? Eu vou ter que acrescentar mais um flúor. Porque eu acrescentando mais um flúor, eu ganho uma estabilidade deles. Observem aqui, ó. Eu tenho um magnésio com 2 elétrons a serem transferidos, ou seja, 2 elétrons a serem transferidos para o meu magnésio, ou para o meu flúor, desculpem. Então, esse magnésio ele tem tendência a transferir para cá, ó. Imaginem só, se eu não tivesse esse flúor aqui, ó, esqueçam esse flúor, se eu tivesse só um flúor. Lembra que o meu flúor ele tem apenas 7 elétrons na sua camada de valência, então ele precisa de mais um. Porém, o magnésio tem 2. Imaginem se esses 2 elétrons vêm para cá, para o flúor. O que vai acontecer? Ao invés de ter 8, ele terá 9 elétrons. Então, já não adquiria estabilidade, porque a estabilidade é o quê? No máximo, 8 elétrons. Ou será 8 elétrons, ou serão 2 elétrons como hélio, tá bom, gente? Então, essa é o X da questão. Então, isso significa que, para o meu magnésio, eu vou ter que ter 2 flúors, porque automaticamente eu vou ter a migração de 1 elétron para esse flúor, aí ele adquire essa estabilidade com 8 elétrons, e eu vou ter o outro elétron para o outro flúor, que aí ele vai adquirir a estabilidade com 8 elétrons. Viu como é fácil? É apenas acréscimo de mais um flúor para que ambos adquiram aí a sua estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência, beleza? Então, olhem só aqui.
No livro de vocês vai estar presente este exemplo na página 11, no primeiro parágrafo, tá? Página 11 do primeiro parágrafo, vocês vão estar encontrando esse exemplo que eu estou falando. Eu estou seguindo a sequência de todos os exemplos da apostila de vocês, fechou, gente? Então, aqui o magnésio com 2 elétrons a ser transferidos, olhem só, vamos contar quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência do meu flúor. 2, 4, 6, 7. Então, a tendência é o quê? Esse magnésio vir para cá, um elétron, então ele vem para cá, ganha 1, fica com 8. E esse outro elétron vem para cá, então aqui tem 7 com mais 1, vai ficar com 8. Ou seja, esse aqui adquire a estabilidade, esse aqui adquire a estabilidade e esse daqui adquire a estabilidade porque automaticamente ele perde os 2 elétrons e fica lá na sua camada de valência com 8 elétrons, adquirindo a estabilidade de um gás nobre, tá bom? Então, o magnésio ele vai ter tendência a transferir e o flúor vai ter tendência a receber esses elétrons, formando aí o fluoreto de magnésio, beleza, gente? Vamos adiante aqui para o nosso próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, nós temos aqui a interação entre os átomos de alumínio e oxigênio. Então, nós temos aqui a diferença de alumínio, lá na tabela periódica, o alumínio solto e o oxigênio também soltinho. Esses dois, quando juntos na natureza, eles conseguem formar o óxido de alumínio. E o óxido de alumínio, ele é obtido principalmente em fornos elétricos, a partir da bauxita, tá? E ele é altamente abrasivo e duro, tá, pessoal? Ele é bem duro, tem uma resistência bem firme. Ele serve também para limpeza de peças, remoção de camadas oxidadas. Então, ele tem aí essa resistência e a grande utilização dele dentro do contexto da química é esse. Então, como que ocorre a formação do óxido de alumínio? Da mesma forma que nós fizemos nos modelos anteriores. Nós teremos que ter aqui a distribuição eletrônica do alumínio e do oxigênio. Do alumínio, nós temos o número atômico 13 e do oxigênio, se vocês observarem na tabela periódica, o número atômico 8. Então, você fará a distribuição eletrônica do alumínio e do oxigênio. Mesmo formato de distribuição de Linus Pauling, belezinha? Então, aqui nós já temos a nossa distribuição, distribuir todos eles. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. E se você contar aqui nos meus expoentes, dará uma quantidade de quê? De 13 elétrons distribuídos, belezinha? Então, a partir do momento que você tem a sua distribuição, você vai verificar a sua camada de valência aqui. E a tua camada de valência, no caso do alumínio, é a camada de número 3, que vai ter quantos elétrons distribuídos? 3 elétrons. Então, o alumínio ele tem tendência ao quê? Transferir, ou seja, perder 3 elétrons, tá, gente? Ele tem tendência a perder esses 3 elétrons. No caso do meu oxigênio, fazendo a distribuição eletrônica, no caso, nós temos aqui 1s2, 2s2, 2p4, e aí a nossa camada de valência será a camada de número 2, com o quê? Com 6 elétrons aí, ele tem tendência a fazer o quê? A receber 2 elétrons. Se ele tem 6 para 8, ele terá que receber 2 elétrons. Outro joguinho aqui nesse exemplo é que nós vamos ter aí uma diferença de quantidade de elétrons. Não sei se vocês estão observando, do alumínio e do oxigênio. Por exemplo, o alumínio ele tem que transferir 3 elétrons. Porém, o oxigênio ele tem que receber quantos elétrons? Ele tem que receber apenas 2. Então, vai sobrar 1, não é? Para essa formação da ligação química. Vamos ver como é que ocorre essa transformação, essa fusão aí desses elétrons. Olhem aqui, nós vamos encontrar isso no livro de vocês na página 11, no quarto parágrafo, tá bom? Quarto parágrafo, página 11. Então, gente, eu vou ter que ter automaticamente, eu vou precisar de 2 alumínios para 3 oxigênios. Por quê? Observem aqui, ó. O alumínio ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio ele tem o quê? 2, 4, 6. Então, imaginem só, se eu dou aqui 1 mais outro elétron para cá,
vou ficar com quantos? 2, 4, 6, 8. Porém, vai sobrar esse elétronzinho aqui, ó, que eu estou circulando para vocês. E aí, como é que eu vou fazer? Então, eu vou ter que gerar o quê? Mais um outro oxigênio. Quando eu gero um outro oxigênio, ó, automaticamente eu dou para cá, ó, mais um. Eu dou para cá. Só que aí o que vai acontecer? Vai dar uma falta, um joguinho de matemáticas. Se tu somar aqui 2, 4, 6, ele vai ficar com 7. Esse oxigênio aqui ele fica com 7. Esse ficou com 8 e esse ficou com 7. E aí o que eu vou ter que fazer? Bom, já que ele ficou com 7, ele precisa de mais um. Então, automaticamente, ele precisa gerar o quê? Outro oxigênio, tá bom? E outro alumínio, porque automaticamente tu joga mais um elétron para cá, aí ele vai adquirir a estabilidade e ganha 8, e joga mais 2 para cá, para esse último oxigênio, ó. Então, ele adquire a estabilidade de 8 elétrons também. Vê só como é simples? Então, ele vai fazendo aqui aquela adequação naquela rede cristalina, eles vão se compondo e vendo onde precisa e transferindo esses elétrons. Se for preciso gerar outro composto, um novo composto, o mesmo elemento químico, ele vai gerar para que aconteça essa transformação, essa transferência de elétrons e recebimento de elétrons, para que ambos adquiram, a sua estabilidade, tá bom, gente? Então, acredito que a nossa aula ela vai terminando por aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. A aula é bem simples, é só um joguinho de matemática, onde? O que se resume a nossa aula de hoje? Que esse tipo de ligação, uma ligação que ocorre, que nós temos dois elementos químicos, onde um é positivo e outro é negativo, e esses elementos químicos, um vai transferir elétrons para o outro que está precisando, e automaticamente os dois átomos, os dois elementos químicos, eles adquirem a sua estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência, beleza, gente? Então fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!